Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, então, como é que vai funcionar a nossa avaliação gamificada, tá? Então, em cada tópico, ele tem uma avaliação gamificada, só que diferente das outras duas, tá? Da prática e da teórica, essa avaliação, ela vai ser disponibilizada sempre de 7 a 10 dias antes da data prevista aqui no plano de ensino, tá? Que tem as datas aqui da avaliação, tá bom? Então, aqui no tópico 1, vocês vão vir aqui em avaliações, desafio gamificado do tópico 1. Então, aqui é uma explicação, tá? Que a avaliação já está disponível, ela vai ser iniciada antes, então, e vocês deverão entregar, então, até o dia 25, tá? Não recomendo que façam durante a aula do dia 25, tá? Mas caso queiram, a gente dá um jeito e vocês fazem essa avaliação em sala de aula, tá bom? Aos alunos, então, que entregarem antes, tá? Da data, mesmo assim, eles devem ir no dia 25 na aula, porque nesse dia nós vamos fazer aí revisão também para as provas subsequentes, tá? Da teórica e prática, tá bom? Então, vocês terão aí bastante dias para poder fazer ela, tá muito simples, tá? Então, vamos lá, então, ver aqui como é que vai funcionar, então, o nosso game. Então, aqui na avaliação, pessoal, temos, então, aqui as instruções, tá? E o nome do nosso game aqui vai se dar como Jornada da Interação, tá? Então, aqui tem a explicação. Então, em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, a interação entre humanos e computadores tornou-se essencial em todas as áreas da vida. Você está convocado, então, para uma missão especial: resolver uma série de desafios e superar obstáculos para restaurar o equilíbrio na interação humano-computador. Então, cada tópico vai ter um desafio. Esses desafios serão pontuados da seguinte forma: caso o desafio do tópico seja realizado de forma completa, né? Então, entregou tudo que pediu, 1.000 pontos. Realizou o desafio incompleto, faltou coisas, tá? Então, vai ser mais 200, vai ser 200 pontos daí, tá? A cada 25% de conclusão, certo? Então, não recebe os 1.000 pontos, né? Então, nesse caso de estar incompleto, tá? Ele vai receber uma pontuação a menos, tá bom? Se ele realizou o desafio corretamente, tá? Então, entregou completo, está tudo correto, tá? Ou seja, alunos aí nota 10, tá? Vão receber um bônus aí de 200 pontos. Entregou o desafio fora do prazo, tá? Vai ser menos 200 pontos a cada 5 dias aí de atraso dessa entrega, tá bom? Isso dos pontos da gamificação, tá, pessoal? Vocês também receberão selos aí durante essa jornada, durante os desafios, tá? Cada tópico vai conferir para vocês um selo aí representando o nível de habilidade ou experiência. Ao final do semestre, tá? No final dos 4 tópicos, vocês terão então uma premiação, tá? Então a premiação vai ser o quê? Um brinde ou um ponto na média para os alunos acumularem 4.000 pontos ou mais, tá? E um brinde extra aí para os alunos que colecionarem aí 4 selos, tá? Então aqui vamos então para o nosso primeiro desafio aí do tópico 1. O desafio do tópico 1 tem como nome aqui pesquisa e redesign de interfaces, tá? O selo que vocês vão receber vai ser de Guardião da Harmonia, tá? Esse selo vai ser concedido aí para as entregas corretas e que tenham aí uma nota depois, tá? Da avaliação maior do que 7, tá bom? Então, aqui eu falo um pouquinho do objetivo, né? Que é selecionar artigos com diretrizes, tá? De uma interface aí para um público com texto específico,
Analisar uma ferramenta existente para verificar se atende às diretrizes e, em seguida, redesenhar a interface com base nas diretrizes. E aí a gente tem 4 etapas aqui, então. A primeira delas é pesquisas de artigos, tá? Para essa pesquisa de artigo, vocês podem usar bases como Google Acadêmico, I3E, Springer, tá? Entre outras, para pesquisar e selecionar artigos que ofereçam diretrizes de interface para um público com texto específico, tá? Então, a gente vai ver quais são essas diretrizes, tá? Então, vocês podem pesquisar, por exemplo, no Google Acadêmico, tá? Com termos como, aqui no Google Acadêmico, diretrizes de interface. Aí, aí vão definir um público, como por exemplo, como para cegos, tá? Então, vocês podem procurar assim, para ambientes de aprendizagem, né? Então, o cego seria um público, o ambiente de aprendizagem seria um contexto, tá? Vão lá, vão abrir, né, essas diretrizes e aí vão ver o que, que traz ali o artigo, tá? Muitos dos artigos aqui no Google, eles vão estar abertos, tá? Outros vão estar com licença paga. Os que tiverem com licença paga, vão precisar ver aqui qual que é a base aí que está hospedando esse artigo, tá bom? Outras formas de vocês pesquisarem também é através de uma string de busca, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas strings de busca que a gente pode utilizar, certo? Por exemplo, vocês podem formular uma string de busca. Para essa formulação, vocês podem usar ferramentas, né, como por exemplo o ChatGPT para auxiliá-los, tá, a criar essas strings de busca. Mas essa string de busca ela é composta aí por uma string com end, com or, para que eu possa retornar aí resultados mais interessantes, tá? Para mim. Então, aqui seria um exemplo aí de strings de busca, certo? Então, vocês podem usar o ChatGPT para auxiliá-los, então, a criar a string de busca, tá? Por exemplo, forneça, lembre de revisar e testar, tá? Uma string de busca. Então, aqui é para vocês darem um start inicial nessa string. E depois vocês podem remodelar, alterar, tá bom? Para artigos com diretrizes de interface para idosos, tá? Um exemplo. Vou colocar aqui string de busca avançada. Aí ele vai trazer aqui, tá? Essas strings, né, já formuladas. Aí vocês podem utilizá-las em vários portais. Por que, que ele trouxe o inglês aqui, pessoal? Porque a gente abre um leque maior de artigos, tá? Quando a gente procura também em inglês, tá? Em português, temos muito pouco nessa área. E outra forma também de vocês pesquisarem isso é vocês irem aqui no CAF da CAPES, que eu inclusive deixei, né, lá no tópico 1 para vocês, um passo a passo de como é que vocês acessam artigos científicos pela CAPES. Então, são artigos pagos, muitas vezes, nessas bases, tá? Então, o que eu posso fazer? Venho aqui no CAF da CAPES, acesso o CAF da CAPES. Esse passo a passo está no tutorial que a Bibliotecas da UFMS formulou. Venho aqui em acesso CAF, e aí coloco aqui que eu sou da UFMS. Ele vai me pedir o passaporte. Eu coloco um passaporte e aí eu tenho acesso, então, aqui a essa biblioteca pela UFMS. Venho aqui em acervo, listas de bases e coleções. Posso procurar aqui por
bases, então, por exemplo, a I3E, né, tem a Scopus, a Springer, tem várias bases que são o quê? Coleções, sites, né, vamos entender assim, que hospedam esses artigos, tá? Que indexam esses artigos, tá bom? E abrindo aqui, por exemplo, a I3E, assim como outras bases, vocês vão encontrar sempre uma busca avançada, tá? Na busca avançada, vocês sempre terão aqui onde colocar aqui uma string de busca. Então, aqui vocês podem colocar aquela string, né, que a gente definiu anteriormente, para que a gente possa trabalhar aqui, certo? Então, a gente consegue também acessar artigos dessa forma. Então, o primeiro passo é isso, acessar esses artigos. Então, acessou os artigos, vocês vão encontrar as diretrizes, as recomendações de interface. O que deve ter na interface para esse público ou para esse contexto em específico. O que deve ter e o que eu devo evitar, tá? Nas interfaces. Vocês vão colocar isso em documento, referenciar o artigo ou os artigos que vocês estão analisando. Depois, vocês vão fazer o quê? Escolher uma ferramenta voltada para o público geral ou para esse público específico ou desse contexto, tá bom? Que vocês escolheram e vão analisar essa interface, então, observando se ela está aí se alinhando ou não às diretrizes que vocês encontraram nos artigos, tá? Então, poxa, nesse ponto aqui ela atende, tá? Você pode colocar prints da tela, tá? Que ela atende e o que ela não atende, tá bom? Vocês vão fazer um relatório, então, com esses pontos dessa análise de interface. Tudo isso, pessoal, em um mesmo documento, tá? Então, a seção 1, vocês vão apresentar as diretrizes, a seção 2, vocês vão apresentar a análise dessa interface, e na seção 3, vocês vão propor um redesign da interface, ou seja, para os pontos que ela não atende às diretrizes, tá? Vocês vão colocar, vão propor melhorias na interface. E aí vocês podem tirar prints da interface, tá? Editar ela de forma muito simples, né? Ou no PowerPoint, ou no Paint, Photoshop, ferramentas de mockup, né? Para quem já conhece, tá bom? De protótipos, para que vocês possam propor melhorias nessa tela, tá? E posteriormente vocês vão fazer o quê? Na última etapa do desafio, propor uma nova interface. Agora vocês vão desenhar uma interface para uma ferramenta nova. 2 ou 3 telas, tá? Que representem aí, né? Essa nova interface, como é que vocês estão aplicando as diretrizes que vocês encontraram, tá bom? Então, aqui tem a avaliação do trabalho de vocês, tá? Então, cada entrega, tá? Do artigo, tá? Das diretrizes dos artigos, da análise de ferramenta, do redesign, da proposta da nova interface, vai valer aí de 0 a 10 pontos, certo? Então, basicamente aí é esse o trabalho que vocês têm aqui para realizar dentro do desafio 1, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até mais.